ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Quero te dizer uma coisa. Esse é o lugar que o Senhor escolheu para você estar hoje. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Gente, eu já sou muito, como é que fala? Igrejeira, né? E agora com esse frescor aqui, eu vou sair daqui de dentro. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Eu tô sentindo o inverno chegando aqui, viu? Pode até brandar um bocadinho aqui, ó. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, meu amor. Fiel. Aleluia. Abençoa os doadores. Pode se sentar um pouquinho. Nós já vamos dar início à palavra. Glória. Mas eu peço que você feche os seus olhos nesse momento. Antes de nós iniciarmos a palavra, eu queria que você trouxesse na sua mente, você e Deus agora. Se desliga aí de quem está do seu lado, se desliga das crianças, porque Jesus dizia: deixar elas virem até mim. As crianças estejam conectadas, amém, ligadas no Espírito Santo de Deus. Vamos tirar aqui os zumbidos, senão fica difícil da gente se conectar com o Senhor, amém? Ô, glória. Glória a Deus. Mas eu queria que você falasse com o Espírito Santo neste momento e que você trouxesse na sua mente, nesse momento, o motivo que você tem para agradecer a Deus. Eu queria que você fizesse uma retrospectiva da sua vida e que você nesse momento falasse: Senhor, hoje eu cheguei num ponto da minha vida e eu tenho isso. Tira da gaveta os motivos que você tem para dar glória a Deus. Aleluia. Às vezes você pode até não estar num momento que eu diria muito bom, mas para chegar nesse momento você passou por outros momentos e você também teve momentos bons. Se você for fazer uma soma, talvez você pode fazer uma soma e falar assim: irmã Aline, eu tive mais momentos difíceis do que momentos bons, mas tenta passar uma borracha, apaga esses momentos e lembre o motivo que você tem para dar glória a Deus. Aleluia. Eu tenho um motivo para dar glória a Deus porque eu estou aqui de pé, eu estou saudável. Aleluia. O motivo que eu tenho para dar glórias a Deus é porque eu sirvo a um Deus que é lindo, que me guarda em todo tempo, que provém em todo tempo. Eu tenho um Deus que já me fez tantas curas e tantos milagres. Eu sirvo a um Deus que me curou de um tumor. Eu sirvo a um Deus que me deu filhos quando eu não podia ter filhos. Eu tenho motivos para dar glória a Ele, porque há pessoas que perderam suas casas num incidente terrível por causa da chuva. Eu tenho motivos para dar glória a Deus, porque a família está bem. Glória a Deus. Tá puxando. Que motivos você tem para dar glórias hoje? Aleluia. Aqui foi para receber ou foi para entregar? Meu Deus, Foi aleluia. para entregar a sua melhor adoração que você veio aqui nessa noite. Glória a Deus. Eu queria que você desse o seu melhor hoje. Se Jesus viesse agora aqui e falasse: o que você tem para me entregar? O que você entregaria? Eles me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Aleluia. Mas com licença eu Deus, vou nós queremos te dar graça, Jesus. apresentar. Aleluia, Quem eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que Só Ele te ouve. amigo confidente, O único pai que amigo sempre sabe confidente. te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida é Jeová. Declara isso nessa noite. Eu sou a luz no fim do túnel. Ele é a luz no fim do túnel. Da sua. Ele é a força quando a sua acaba. E se precisar, é só chamar. Chama por Ele. Não preciso de formalidade. Entra, se rasga. Eu quero
Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que resolveu ficar. O amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida Jeová. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. Ei! E se precisar, é só Clama por ele, vem Jesus. não é só Religiosidade. eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Se precisar, é só Nós chamamos por ti hoje, Jesus. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade em nosso meio. Toca nos corações, onde encontra necessidade, Espírito Santo de Deus. Nós te clamamos. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Invade esse lugar, Jesus. Invade esse lugar, Jesus. eu quero intimidade. Declara! Declara! É só Chama por ele! Chama por ele! não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Escute o que esse louvor fala. Não é sobre religiosidade, mas é sobre intimidade. Deus fiel. Sabe o que tem acontecido nos dias de hoje? A intimidade com o Pai tem sido pouca, tem sido escassa. O tempo que supostamente nós deveríamos tirar tem sido roubado, tem sido escasso. Mas a minha pergunta nessa noite para você é: quem determina o teu tempo é você. Quem organiza a sua agenda é você. É de poder e glória. Nós precisamos voltar a um tempo de intimidade com o Senhor. Aleluia. Nós precisamos voltar a um tempo em que a gente se trancava no quarto e nós fechávamos a porta e nós dizíamos: Pai, eu estou aqui, eu estou perdido, eu estou perdida, eu não sei o que fazer na minha vida. Mas eu sirvo um Deus que sabe. Eu sirvo um Deus que sabe. Por isso eu fecho a porta do meu quarto. Não aguento mais as coisas de fora. Eu entro na tua presença, Jesus. Eu entro porque eu entendo que é somente virar o meu somente virar o meu socorro. Quando muitos te fecharem a porta, só uma se abrirá. Só uma se abrirá. Quando muitos te virarem a cara, só um vai querer te ouvir. Aleluia. E ele é Jeová Rafa. Yeshua Mashiach. Jeová Rafa. Aleluia. Aleluia. Vem comigo nessa mensagem em nome de Jesus. Abre os seus ouvidos, o entendimento. Eu peço aí 3, 4 irmãs que vêm intercedendo aqui comigo em favor da mensagem. E eu peço aos irmãos que abram em Mateus 4. Louvado seja pelo nome de Jesus. Fala conosco, Pai. Mateus 4. Aleluia. Vamos ler comigo, amém? Vamos sincronizar na mensagem da palavra do Senhor nessa noite. Glória a Mateus Deus. 4 vai dizer assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome.
chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. 7. E disse Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o levou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Então o diabo deixou, e chegaram os anjos e o serviram. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Pode se sentar, meus amados. Glória a Deus. Nós vemos aqui, já no primeiro versículo, Jesus ele sendo levado e ele sendo direcionado, né, pelo Espírito Santo de Deus a ser tentado pelo próprio Pai. Muitas vezes quando nós passamos algum tipo de tentação, eu não sei você, mas eu já tenho mania de falar assim: sai, cão dos infernos, já vem me provocar e tal, vem me perturbar, já vem me infernizar, cão dos infernos. Eu começo a xingar o capeta. E eu entendo aqui que no primeiro versículo, Jesus ele é levado pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Pai a ser tentado. Não é por Satanás. Antes desse versículo, nós vemos que Jesus ele é batizado no Rio Jordão pelo apóstolo João, né, João Batista. E ali ele é batizado, e assim que ele é batizado, a palavra do Senhor fala que ele é levado. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo a jejuar por 40 dias e por 40 noites. E a palavra do Senhor vai dizer que ele teve fome. Gente, é muito difícil fazer jejum, né? Eu não sei você, mas eu fico irritada, eu fico rabugenta, eu quero comer. Eu fico muito chata quando eu estou com fome. Mas nós sabemos que o jejum ele é necessário para nós, principalmente nós que servimos a um Deus. Amém? Amém. Nós vemos aí muitas vezes o pastor Sérgio passar 7 dias, né, no jejum, e no outro dia eu fiquei bem maravilhada com ela passou o dia inteiro e eu, glória, a juventude está que tá, né? Fiquei contente com isso, amém? Só que enquanto nós jejuamos, o nosso corpo enfraquece. Nosso corpo ele pode enfraquecer por doença ou por simplesmente nós desidratarmos o nosso corpo, deixar de dar água e comida. Então, aqui a gente vê que no 1 e 2, né, nós vemos Jesus ele sendo levado. Depois nós vemos que isso acontece após o corpo dele ter sido enfraquecido. O corpo dele ficou debilitado, porque já tinha 40 dias sem comer, meu irmão. Não é brincadeira, não. O pastor Luciano Subirá, ele faz. E ele diz que para alcançar esse jejum de 40 dias, ele diz que até malha. E ele era um homem sedentário. Quem conhece o pastor Luciano Subirá? Ele era sedentário, gordo. A última vez que eu vi ele até assustei. Ele estava assim, bem caveira, sabe? Bem magro. E aí ele fala muito sobre o jejum. E a gente vê aqui que 40 dias e 40 noites no deserto, Jesus chega e ele é tentado. Ele está o quê? Fraco. Jesus está fraco. Vem comigo, amém? Aí, do 3 ao 7, nós vemos
ele não chega declarando tu és o Filho de Deus, ele chega causando dúvida, questionando se tu és o Filho de Deus. Do 3 ao 7, isso, por 2 vezes ele responde, questionando a Jesus, falando, indagando se ele era o Filho de Deus. E por 2 vezes nós vemos Jesus respondendo na palavra. Jesus, ele não disse, sou eu mesmo, meu filho, pode ir embora. Não. Jesus, ele responde a Satanás através da palavra. E ele fala, nem só de pão viverá o homem. Ele fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele usa a mensagem no maior momento de fraqueza, de debilitação dele. Aqui eu pego uma chave. Que é no maior momento de fraqueza que nós precisamos ter a palavra aqui. Na nossa mente. Aleluia! Nós precisamos ter a palavra de Deus gravada na nossa mente. Eu desde criança, eu tinha sempre muita dificuldade de decorar. E eu lembro que quando eu era criança, eu subia nas árvores para estudar. Porque lá em cima da árvore eu podia gritar. Porque quando eu gritava, a ideia que eu tinha é que aí entrava na minha mente. Então eu ficava feito uma doida recitando lá em cima das árvores a matemática, o português e a história. E assim era uma forma de eu decorar. Só que agora uma forma mais fácil que eu aprendi com o próprio Deus de decorar é escrevendo. Eu não só leio, porque se eu leio eu não memorizo. Então eu pego meu caderninho aqui, pego a caneta e escrevo o versículo todinho. Eu posso não saber onde ele se encontra, mas eu sei falar dele de... Entendeu? Então é uma forma que eu encontrei de decorar, de gravar na minha mente. Então eu aprendo que aqui o Senhor já nos dá uma estratégia. Jesus, ele já nos dá uma estratégia. Precisamos ter na nossa mente a palavra gravada, porque quando vier o tentador para te tentar, você já vai rebater na mensagem com a palavra gravada. Não vai precisar só ficar chegando, sai daqui, cão dos infernos. Amém? Como eu faço. Aqui, ok. Do 8 em diante, eu estou falando do versículo, amém? Satanás, ele já não aborda Jesus dizendo se tu és filho de Deus. Ele já aborda Jesus de uma forma tentadora. Ele faz uma proposta para Jesus. Amém? Amém. Vem comigo, vou te mostrar aqui de novo o que ele fala para Jesus. Ele fala assim, se tu és, aqui no 8, novamente o levou o diabo a um monte muito alto. Ele não deixou Jesus no baixo, amém? Ele levou Jesus para um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e toda a sua glória. Imagina, Satanás eleva Jesus ao alto, bem no alto, e passa um filme diante deles. E Satanás vai mostrando, como se fossem páginas, a glória do mundo. O poder vai mostrando para Jesus, se tu prostrares e me adorares, eu te darei toda a honra e toda a glória, que é o que ele faz com muitos servos dele. Muitos servos de Satanás são conquistados pelo poder deste mundo. Ele ganha pessoas e ganha almas com promessas. Porque ele vem com um prato bonito, ele não vem com um prato feio. Você nunca vai cair com a bagaceira na sua frente. Você sempre cai com algo que parece ser muito bom, maravilhoso. Se vier um prato de arroz e feijão, você está acostumado a comer arroz com feijão. Agora vem um prato trabalhado, elaborado, bonito, cheiroso. É assim que ele vem, bonito e cheiroso. Só que depois que você come, depois que você cai, é que você vai ver no final que não prestava. Então ele passa, ele mostra para Jesus toda a proposta dele. E não é qualquer uma, ele promete a Jesus, fala assim, olha, se você me adorar, se você vier junto comigo, se você passar daí para cá, nós seremos uma dupla e você vai ter todo o poder na face da terra. Aí, eu imagino Jesus aqui, porque a resposta de Jesus
Jesus perdendo a paciência e fala: vai, Satanás, sai da minha frente, sai. Jesus perde a paciência e manda ele embora. Nesse momento o caráter de Jesus foi testado como homem. Amém? Amém? Amém. E aí Jesus vira para ele e fala: somente ao teu Deus se prostrarás e adorarás. Glória a Deus. Sabe o que é engraçado aqui? Se você observar, Jesus fala para Satanás: teu Deus serve para nós, mas ele está virando e está falando para Satanás: o teu Deus, somente ao teu Deus adorarás. Até Satanás tem que reconhecer que Deus é o Deus dele. Até os infernos têm que reconhecer que Deus ele é soberano e ele é Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre o mal. Amém? Só que se você observar, antes do início de algo muito grande que traria a nossa liberdade, a minha e a sua, amém? Antes da humanidade ser resgatada das chaves da morte para as chaves da vida, Jesus ele passou por uma grande tentação. Foi antes de algo muito grande acontecer. Aqui? Assim, gente, a sensação que me dá é que eu estou um pouquinho no Polo Norte, mas glória a Deus, não estou reclamando. Daqui a pouco a gente aquece, amém? Eu estou só com a mão gelada, mas está tudo bem. Nós queríamos frescor, né? Dá frescor. Glória! Tá bom. Não, é porque vem direto, né? Mas tá bom. Obrigada. Eu agradeço a preocupação do nosso operador. Muito obrigada, viu? Amém. Então eu quero que você entenda, para a gente não nos perdermos aqui, que antes do início de algo muito grande que traria a liberdade da humanidade, que resgataria para nós as chaves da morte para a vida, vemos o próprio Deus permitindo seu filho ser testado. Amém? Se Jesus foi testado, imagina nós. E foi testado pelo próprio Pai. Amém? Aqui é que nós devemos ver a importância do conhecimento da palavra do Senhor, né? No momento de maior fraqueza física de Jesus, eu vejo que aquela palavra que está lá em 2 Coríntios 12:10, que o apóstolo Paulo ele vai dizer que é: quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Aqui que entra os sentidos do jejum. É aqui que entra o sentido, porque quando nós estamos fracos, a nossa carne debilitada, mortificando ela, o nosso espírito ele vai se fortalecendo. Aleluia. Faz todo sentido dessa passagem do apóstolo Paulo, quando ele nos declara isso: quando estou fraco, é que estou forte. Na nossa maior fraqueza, é que o poder de Deus ele é evidenciado. Aleluia. No momento de maior debilidade do nosso corpo físico, ou da nossa mente, ou das nossas emoções, é que o poder de Deus ele se aperfeiçoa em você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se você imaginar, depois que Jesus ele é tentado, ele vem com essa proposta de grandeza, de poder de Jesus, para que se prostrasse a Satanás. Eu vejo Jesus ele repreendendo Satanás e ele dá 2 direções a nós aqui. Ele fala assim: somente ao teu Deus adorarás e servirás. O Senhor aqui ele está nos dando 2 direções. Ficamos atentos. Existe 2 tipos. Eu vou falar da adoração e eu vou falar do servir. Amém? E existem 2 tipos de adoração. A adoração, que é a adoração da carne. Amém? E a adoração, que é a adoração do Espírito. E eu trouxe um capítulo bíblico para dar exemplo dessas 2 adorações. Nós temos lá, abra sua Bíblia comigo, em Levíticos 10. Me acompanha, amém, amados? Para vocês entenderem o sentido da mensagem, tem que estar ligado aqui comigo. Levíticos 10, a partir do 1 mesmo.
Aqui vai falar de Nadab e Abiú. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e colocaram incenso sobre eles e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhe ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Amém? Nadab e Abiú eram filhos de Arão. Arão, o primeiro sacerdote de Israel. Se você voltar 2 capítulos antes do 10, no capítulo 8, nós vamos ver Arão e os seus filhos sendo convocados por Moisés, que era o líder naquela altura, convocados a ele a vir diante da congregação e sendo ungido por Moisés ao sacerdócio. E aí há todo um ritual no capítulo 8, né, que o Senhor direciona a Moisés a fazer com eles, né? Nós vemos que Arão chama os seus filhos, eles entram diante da congregação, então Moisés lava eles com água, Moisés coloca túnicas novas neles, Moisés coloca uma coroa de santidade neles, há todo um preparo aqui. Amém? Eu queria que vocês prestassem muita atenção. Vem comigo na mensagem, amém? As crianças fiquem mais quietinhas aí, em nome de Jesus. Tem que estar ouvindo, tá bom? Eles colocam uma lâmpada de ouro neles, unge eles. Toda a família, Arão e seus filhos, são separados ao sacerdócio, são consagrados para fazer a expiação sobre o pecado de todo o povo de Israel. Amém? Então Moisés faz tudo direcionado pelo Senhor em favor da vida deles, né? E Arão e seus filhos, eles são altamente preparados, separados para a adoração. Agora eu te pergunto uma coisa: eles eram conhecedores? Certo, amém? Porque eles tiveram toda uma preparação antes do 10, no capítulo 8, eles tiveram toda uma preparação com Moisés. Amém? Amém. Daí, eles eram de dentro? Sim. Certo? Eles eram de dentro. É como nós estamos aqui, nós somos conhecedores, nós sabemos o que é certo, o que é errado, nós sabemos o que nós devemos ou não falar ou fazer, o que desagrada a Deus e o que não desagrada. Nós somos conhecedores, certo? Certo. Eles aprenderam nada menos do que com quem? Moisés, o grande líder daquela época. Então eles estavam dentro, estavam inseridos, sabiam o que era certo, o que era errado e foram preparados por o grande Moisés. E agora minha pergunta é: por que ofereceram fogo estranho ao Senhor? Por quê? Já pararam para pensar nisso? Sendo que eles aprenderam a fazer o que era correto, o que era certo. Eles eram cristãos? Eram. Conhecia a vontade de Deus? Conhecia. Tinha um líder capaz? Tinha. Era direcionado? Era. Sabia fazer oração? Sabia. Sabia como devia prestar adoração a Deus? Sabia. Sabia o que tinha que vestir, o que tinha que usar, como Deus queria? Sabia. Mas mesmo assim, em um belo dia, eles lembram de pegar um incensário. Eles lembram de ir oferecer a Deus a sua oferta. Chegando lá, no Santo dos Santos, a oferta é recusada. Tá muito... pode aumentar um pouquinho? E a sua oferta ela é recusada. Quando essa oferta é recusada, eles são fulminados por Deus. Eu vou te dizer algo que acontece muito. Isso serviu de exemplo naquela altura e serve até hoje, nos nossos dias. A adoração deles não vinha do Espírito. A adoração deles vinha da carne. E tudo leva a crer que eles ainda foram adorar o Senhor embriagados. Tudo leva a crer. Porque no capítulo seguinte, no 11, o Senhor dá uma direção para que nenhum deles entre à presença dele com vinho. Então tudo faz crer que eles estavam embriagados. Agora imagina, você é uma família separada, você é um povo escolhido, eleito,
invade todo o povo e entra de qualquer forma, entra de qualquer jeito, apresenta de qualquer jeito a Deus uma adoração totalmente carnal, para que as pessoas vissem: eu sou da linhagem de Levi, os sacerdotes. Por que muitas igrejas estão vazias da presença? Por que muitas pessoas estão aqui, mas estão vazias por dentro? Porque a adoração é simplesmente externa. A adoração não chega no corpo do Espírito. Nós viemos para a casa do Senhor tão carregados com os nossos fardos, que a gente se esquece que nós não estamos simplesmente na igreja. Nós estamos diante da face de Deus. E o que eles fizeram? Eles entraram na presença do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que com mão forte arrancou eles das trevas e trouxe para a luz, e entraram de qualquer forma, preocupado com homens, vendo homens, não estavam vendo a Deus. Vendo homens. Eu sou separado, eu fui chamado de todas as tribos. Eu fui a tribo separada para servir, para me pôr como a expiação do pecado dos outros. E se esquecer do seu próprio pecado diante de Deus. E nós brincamos de ser crente. E nós brincamos de vir para a casa do Senhor. Estamos tão enfadados com os nossos próprios problemas que a gente esquece quem é Deus. Nós esquecemos da santidade do nosso Pai. Nós esquecemos da reverência dele. Não tem a ver com religiosidade, não. Tem a ver com adoração. Tem a ver com a prostração. Tem a ver com o que é certo e não com o que é errado. Tem a ver com adorar não na cara para os outros ver. Tiago 1 vai dizer assim, não seja como os hipócritas que oram nas sinagogas, que oram nas praças, em voz alta, que todos vejam: eu sou servo, eu sou crente, eu sou isso, eu sou aquilo. E se esquece que Deus é que é, que Deus é que Deus é que pode, que sem Deus nós não somos nada. Sem Deus, nem fôlego você tinha. Mas Deus é tão misericordioso que Ele não nos fulmina como Ele fez na altura da lei. Porque se Ele fizesse, não ficavam vivos. Não ficavam vivos. Não vamos oferecer fogo estranho. Não vamos oferecer adoração falsa, porque A, B e C, D está vendo. Seja o que você é diante de Deus. Se você não consegue adorar, adora da forma que você consegue. Não plante aquilo para os outros verem como se você fosse, sendo que você não é. Adore do seu jeito, mas não adore na carne. Como é que nós podemos não adorar a carne? Como é que nós podemos não adorar a carne? Nós temos um corpo de carne, amém? Nós temos um corpo de carne, amém? Amém. E nós estamos aprendendo que nós não devemos o quê? Adorar na carne. Aleluia. Como é que eu não adoro na carne? Porque eu também tenho um corpo espiritual. Aleluia. Olha para o teu corpo de carne e imagina do teu lado outro corpo espiritual. Esse corpo espiritual, ele está dentro de você. Aleluia. Amém? Aí, em João 14:17. Não. Eu quero me equivocar. Vamos lá. Quero falar para você agora, nós falamos dessa adoração da carne, a adoração com fogo estranho. Amém? Agora, para você entender bem o que eu quero te explicar aqui, nós vamos sim em João 14:17. E separa isso na sua mente que a gente
Espírito da verdade. O próprio Jesus chama o Espírito Santo de Deus de Espírito da verdade. Amém? Então eu entendo aqui que eu adoro com o meu espírito. Eu tenho um corpo de carne e um corpo de espírito. Amém? Então quando eu sou chamada à adoração, eu estou sendo chamada no meu corpo de carne ou no meu corpo de espírito? No corpo de espírito. Ok. Então, vamos lá, que eu quero que vocês entendam o que Jesus vai nos ensinar. Jesus, ele nasce. No momento em que ele nasce, ele já é perseguido. Na sua perseguição, ele vai para o Egito. Ele fica lá com seus pais até a perseguição cessar. Ele volta com seus pais. Jesus, ele anda ali por um período na Páscoa. Ele traz um pouquinho da evidência do que ele é por ser uma criança bem dotada, com uma palavra muito forte na sinagoga, mas Jesus ainda está o quê? Guardado. Não é chegada a minha hora, ele está guardado. Amém? Então, até os 30 anos, a gente pouco ouve, né, sobre a história de Jesus. Daí a Bíblia começa já relatando que ele é o quê? Batizado no Rio Jordão. Depois de ser batizado, ele é tentado por Satanás. Depois de ser tentado por Satanás, ele inicia o seu chamado, a sua missão, o seu ministério. Então nós vemos de Jesus, nascimento até aqui, as suas obras. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Reserve isso aí. Eu não quero que você se perca. João também vai dizer que o Senhor, ele procura aqueles que o adoram e o adorem em espírito e em verdade. Nós entendemos que nós temos um corpo e nós entendemos que nós temos um corpo espiritual. Agora, para mim fazer essa adoração verdadeira ao Senhor, eu tenho que adorar com o meu corpo espiritual e em verdade. Pega essa chave. Então eu estou adorando com o meu corpo espiritual em verdade. Quem é o Espírito da verdade? O Espírito Santo. Então eu junto o meu corpo de espírito e dou total liberdade ao Espírito Santo de Deus. É assim que nós adoramos no corpo espiritual. Aleluia. No corpo espiritual você começa a adoração e você vai chamando o Espírito Santo de Deus e você faz uma junção aqui do teu espírito com o Espírito Santo de Deus, e essa é a verdadeira adoração. É essa adoração que o Senhor procura. Se procura porque não é fácil encontrar. É verdade. Aleluia. Não está em todos. Meu Deus. Então há essa adoração da carne e a adoração do Espírito. Glória a Deus. Eu vou falar algo para você. Do que me adianta ser crente, conhecer Gênesis, Apocalipse, se eu não consigo adorar em Espírito? Meu Deus. Do que adianta eu pregar, blá, 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 se na hora da minha adoração, que é aquilo que eu de melhor posso dar ao Senhor nesse corpo de carne, eu não faço? Aleluia. Eu venho porque se tornou como um casamento. Só um casamento, todo dia você faz a mesma coisa, porque vira né? Muitas vezes cai na rotina, aí você faz sempre as mesmas coisas, porque você se acostumou. E muitas vezes quando nós vemos para a casa do Senhor, foi porque nós nos acostumamos, não vemos mais com aquela chama ardente de trazer uma adoração verdadeira, de trazer uma adoração no Espírito da verdade, de sair desse corpo carnal, mortificando essa carne e adorando no Espírito. Nós precisamos da adoração verdadeira, sair dessa costumice, sair de parar de dar mau testemunho. Lá vai os crentes, todo dia do mesmo jeito. Não, nós não somos do mesmo jeito. Nós somos um povo separado, eleito, um povo que traz a verdadeira adoração, porque Deus te deu isso. E muitas vezes nós somos vazios, não somos curados. Muitas vezes nós estamos tristes e não sabemos
sacrifício estranho para Deus. Adoração estranha. Deus, nos perdoa, Jesus. Tem como fazer, gente. E tem como fazer da melhor forma possível, do melhor jeito. Basta você querer. Basta você dizer: Deus, eu estou cansada de ser um crente assim. Eu estou cansada desse sistema religioso que não me deixa ser em espírito contigo. Nós aprendemos tanto com o nosso Deus, com o nosso Jesus. Ele veio para nos ensinar tanto. Há tanta riqueza na palavra dele para nos mudar, para arrancar esse caráter carnal. És tremendo. Aí, irmão, olha só. Estava falando de Jesus, né? Daí Jesus ele vem, né? Ele segue tudo até chegar o momento da ceia. Eu agora quero falar da segunda parte. Nós falamos da adoração. Amém? Nós aprendemos que nessa noite, para trazer uma verdadeira adoração a Deus, eu preciso vir para o meu corpo de espírito, puxar a adoração para o meu espírito e dar total liberdade para o Espírito Santo de Deus. Com essa junção eu consigo adorar Ele em espírito e verdade, como João declarou. Amém? Depois nós vamos aqui para a segunda parte, que é o servir. E eu vim contando para vocês a história de Jesus até chegar o dia da ceia, da Santa Ceia, que foi no momento em que ele se reuniu com os 12, ele deu a direção para um deles e falou: olha, vai lá e diz o mestre para este lugar para nós celebrarmos a Santa Ceia. E assim eles fazem, obedecem a direção de Jesus e nós chegamos aqui no ponto da ceia. Amém? Você vai ver que Jesus, lá em João 13, todo o capítulo vai falar que eles estão sentados lá naquele momento de Santa Ceia. Você vai ver que Jesus, ele do nada, ele tira suas vestes. Eu não acredito que Jesus tenha ficado pelado, amém? Mas ele usava sempre aquelas túnicas, aquelas capas. Então Jesus, ele tira aquela túnica, aquela capa que ele usa sobre ele, reserva de lado e ele pega um pano, ele pega um lenço, amém? Ele começa a lavar os pés dos discípulos. Só que antes de lavar os pés dos discípulos, ele se cinge primeiro. Ele começa a lavar os pés dos discípulos e, de acordo com o costume judeu, entenda isso, de acordo com o costume judeu, somente os escravos estrangeiros é que podiam fazer isso. Para um judeu era humilhante lavar o pé do próximo. Meu Deus! Daí nós vemos Jesus fazendo isso. Aí Jesus, ele pega e fala assim para ele: vós me chamais de mestre, falando para os discípulos, vós me chamais de Senhor. E é verdade, porque eu sou mesmo. Eu sou mestre e eu sou o Senhor. Mas eu vos lavei o pé, eu tirei daqui a capa e pus aqui como avental para vos servir, lavar os seus pés, para mostrar, para dar um exemplo do que é servir. Aleluia! Aleluia! Ele quebra o tabu ali naquele momento. Ele quebra o sistema. Quem foi que falou que só pode ser escravo estrangeiro a servir o seu irmão? Aleluia! Jesus, ele desfaz eles em pedaços.